Ok. Presta atenção nesse vídeo aqui que esse rapaz está falando aqui. O que está acontecendo no mundo? Presta atenção. Eu quero contar uma história para vocês que eu vivi e um sonho que eu nunca contei na internet e pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu acredito que seja consenso comum quando a gente fala que a doença desse século é a depressão. Mas existe outra doença que destrói mais pessoas do que a depressão, que destrói casamentos, famílias, destrói psicológicos, tiram vidas, escravizam pessoas e que quase ninguém fala a respeito. A pornografia. Uma prisão disfarçada de prazer. Ela se apresenta como algo inofensivo, uma distração, um escape, mas aos poucos ela se torna uma dependência e destrói não só a vida, como a mente e a alma dessas pessoas. Só para vocês terem uma proporção daquilo que eu estou falando, o maior site de conteúdo adulto do mundo tem 41 bilhões de acessos por ano. Isso dá mais de 115 milhões de acessos por dia. E se vocês quiserem um conteúdo falando só a respeito disso, comenta abaixo que eu trago no próximo vídeo, porque agora o foco é outro. Como eu disse, eu recebi um direct de uma pessoa que segue o meu perfil completamente desesperada pelo seu vício na pornografia. Essa pessoa me relatou que já tinha procurado conselhos com sacerdotes, ajuda psicológica, mas estava completamente desesperada porque não consegue largar esse vício. Isso estava acabando com o seu casamento, com as relações íntimas, com a relação pessoal com seu cônjuge, ou seja, o vício na pornografia estava acabando com a família. Isso eu estou citando apenas um caso de milhares de casos como esse que chegam até mim. Sem falar naquilo que a medicina fala dos estragos da pornografia, sem falar nas milhares de vidas que são perdidas devido à pornografia. E eu não vou nem citar os outros casos ainda mais delicados que acontecem nesse meio. Mas eu falei para vocês que a história dele me lembrou uma história que eu vivi e um sonho que eu tive, e eu queria compartilhar isso com vocês agora. Bom, o ano era 2015, eu tinha acabado de me converter, mesmo sendo já da igreja católica, mas um católico completamente de IBGE. Mas eu tinha começado o meu processo em 2014 de me dedicar mais à igreja, mas ainda vivia uma vida completamente desregrada em muitos sentidos, e a pornografia era o meu maior vício até então. E quando eu comecei essa caminhada na igreja, Deus colocou muitas pessoas abençoadas no meu caminho que foram me direcionando até que eu chegasse aqui falando com vocês hoje 10 anos depois. Mas como eu disse, eu era uma pessoa ainda completamente perdida, dando os primeiros passos na fé e ainda com vício na pornografia. Tem um retiro que eu sempre participo em João Pessoa, no Conde, na comunidade Servos de Maria. E na semana de ir para esse retiro, em janeiro de 2015, eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava na praia bebendo com alguns amigos e a gente olhava para o mar. E no mar tinha uma mulher gigantesca que sua cabeça não aparecia porque ia até as nuvens. Só via o seu corpo, com biquíni azul muito pequeno. E essa mulher ficava sensualizando e a gente ficava olhando com desejo insaciável no corpo dela. Nesse momento começaram a passar diversas outras mulheres, mas não tinham rosto, apenas o corpo, passando de um lado para o outro da praia. E eu começava a olhar aquilo com desejo, com a vontade de ir até aquelas mulheres e me saciar. E nesse momento o céu se abre, Jesus aparece sentado em um trono de ouro, cercado de uma multidão de anjos. Essas mulheres somem. Pessoas começam a gritar, desesperadas, correndo. E Jesus e os anjos descem até a praia. Eu olho, ele passa por mim direto, como se não me visse. Os anjos passam também. A gente começa a se ajoelhar, gritando, pedindo misericórdia, desculpas, e chorava. E Jesus parece que não nos via. Jesus começou então a tocar algumas pessoas e essas pessoas iam com ele para o céu. Milhares e milhares de almas subindo para o céu. E eu chorava, pedia desculpa, pedia perdão, mas ele não me via. Ele não me via. Eu saí correndo atrás de Jesus e ele não olhava para mim. Os anjos passavam direto por mim. Eu senti aquela sensação de desespero. E depois de um bom tempo, Jesus sobe aos céus com os anjos. O céu se fecha. Tudo fica escuro. Uma sensação de solidão, de abandono, de vazio, que eu não sabia explicar. Era apenas desespero e nada mais que isso. E passado algum tempo, eu acordo completamente desesperado, sem fôlego, faltando ar, e eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu entendi que aquele pecado, aquele desejo,
aquela cobiça por aquelas mulheres, era o meu pecado da pornografia, era o meu olhar para as mulheres, era o meu convívio diário, porque eu consumia pornografia de manhã, tarde, noite, não conseguia saciar o meu desejo e aquilo ia me consumindo. Eu não tinha vida espiritual, não tinha vida de oração, não tinha absolutamente nada. E eu lembro que depois desse sonho, eu passei semanas lembrando cada parte dele, exatamente como eu lembro hoje, de tudo que aconteceu. E no retiro, aconteceu o retiro da comunidade Servos de Maria, e eu fui para a confissão. Minha primeira confissão depois de não sei quantos meses ou anos. E foi a melhor confissão que eu fiz na minha vida. Na minha vida. Eu coloquei tudo isso para fora e foi a primeira vez que eu contei sobre esse sonho. Eu acho que eu só contei umas 3 vezes sobre ele em toda a minha vida. Só quem sabe são sacerdotes, mas agora eu estou contando para vocês. E por que eu estou contando? Porque eu sei exatamente o quanto isso destrói. Não só a mente, não só relações, mas também a alma. Minha alma estava completamente fragilizada, completamente na escuridão. E eu entendi naquele sonho que se eu continuasse naquela vida, toda aquela sensação de vazio, de abandono, de Jesus olhar para mim, ou nem olhar, me ignorar completamente, seria o que iria acontecer se eu partisse dessa vida naquela situação em que eu me encontrava. Graças a Deus, aos poucos eu fui abandonando esse vício, essa mazela que assolava a minha alma, a minha vida, o meu dia a dia. Caí diversas vezes nesse período, não nego isso, mas hoje, graças a Deus, eu sou completamente liberto desse mal. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. Você tem casos dentro de casa que talvez você nem saiba que essas pessoas consomem esse tipo de conteúdo, mas se você que está assistindo esse vídeo agora está passando por isso, só tem uma coisa a dizer para você: Jesus quer que você alcance o céu. Esses prazeres são armadilhas. Talvez vai saciar a sua sede, o seu prazer de momento, mas depois você vai sentir um vazio que nada nesse mundo irá preencher. Mas só que isso, se você permitir, vai se tornar um vício que talvez você não consiga se libertar dele futuramente. Então essa mensagem é para você agora. Se você está preso nisso, abrace a Eucaristia, abrace os sacramentos, o terço diário, o Santo Rosário. É o único método eficaz que vai te fazer abandonar esse vício maldito chamado pornografia. E é isso que eu queria deixar nesse relato aqui para vocês. Que Deus os abençoe. Salve Maria. Daí a gente vê esse vídeo, né? Geralmente hoje a maioria dos casamentos são destruídos por causa disso, né? Da pornografia no casamento. Tem muitos esposos que às vezes praticam isso escondido da esposa, né? Se você pratica esse tipo, né, de coisa aí, né? Olha, converse com sua esposa, pede ajuda, né? Conversa com sua esposa, dialoga com a sua esposa e pede ajuda espiritual, reze o rosário, o texto, né? Isso é como ele disse, né? É um combate espiritual. Quando a pessoa está utilizando esse tipo de conteúdo, o próprio inimigo fica do lado, instigando cada vez mais a pessoa a se aprofundar disso. E quantos relacionamentos, casamentos, né? Que não foram destruídos, lares, por causa da pornografia. Isso é muito sério, isso, né? É muito sério. Se você está nesse pecado, recorra a Santíssima Virgem Maria, pede ajuda a ela, comece a rezar o rosário e repudia todo esse mal, né? Porque isso aí é um inferno que você está trazendo para dentro da sua casa utilizando esses conteúdos, né? E sabe, Rony, eu me assustei quando eu vi esse vídeo aqui. Quando ele falou 41 bilhões de acesso, 115 milhões por dia acessam essas coisas. O que vai sobrar para Deus? 115 milhões por dia de acesso. Da onde que vem tudo isso? No celular e em casa. Por isso que o profeta sempre fala das vestes. Veja o que está escrito na Bíblia aqui. São Mateus 5:28 diz assim, ó: porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher,
já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o, lança-o longe de ti, porque é preferível perder só um dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado na gema do inferno, do fogo do inferno. Então, como é que a pessoa vai querer ver uma cena dessa de pornografia e depois vai rezar? O que vem na cabeça depois? Isso que eu falei já hoje, Irina. Veja como é muito sério. Veja, eu lembrei Nossa Senhora quando ela levou as crianças em Fada. Nossa Senhora levou as crianças que eram pequenas para ver o inferno. O que elas viram lá? O padre Romo falava, terrorismo? Tem muita gente que vocês são terroristas, só mostra coisa do inferno. Então, vamos dizer que a Nossa Senhora foi terrorista? Levou as crianças para ver o inferno naquela época? E o que ela viu? O pecado que mais leva para o inferno é o pecado da carne. Isso naquele tempo, que não tinha internet, não tinha celular.